paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia e nós vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Vamos para a palavra, porque Deus é fiel e tem direção para a nossa vida. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus, já consagra o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Entenda que Deus está tomando conta de todas as coisas. Vamos lá? Vamos ler aqui, Ezequiel 37, versículo 1. Tem algumas coisas incomuns aqui, que nós vamos falar. Então, vamos aqui. A mão de Yahvé, a mão de Deus, o Senhor, pairava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até um vale onde a terra estava coberta de ossos. Presta atenção. Primeira parte, está no primeiro versículo aqui. Eu preciso a todo momento estar debaixo do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu e você tentarmos fazer, tentarmos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Irmãos, em nome de Jesus, anda debaixo do poder do Espírito. Às vezes você está passeando, mas anda debaixo do poder do Espírito. Às vezes você está trabalhando, anda debaixo do poder do Espírito. Deus está fazendo as coisas e nós vamos contar com a graça e a misericórdia do Senhor. Mas eu preciso andar debaixo do poder do Espírito. Essa é a primeira parte, andar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Segue aqui comigo, olha só, no versículo 2. Para onde que ele foi? E ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Presta atenção, você consegue imaginar essa situação? O Espírito Santo pega o Ezequiel em espírito, quer dizer que é o espírito dele que está indo, Deus está levando ele em espírito, não foi isso que está dizendo? Mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Presta bem atenção. Seja qual for a situação, anda debaixo do poder do Espírito em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo, anda debaixo do poder do Espírito. Você vai andar como? Vai fazer como com as coisas? Vai seguir de qual maneira? Debaixo do poder do Espírito. É assim que nós vamos fazer. E é assim que as coisas vão acontecer. Em seguida, ele me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Presta bem atenção. Às vezes, o que eu estou vendo não é o que Deus está vendo. O que eu estou vendo pode não ter mais jeito, pode não ter mais solução. Mas o que Deus está vendo é uma grande oportunidade de nos mostrar e nos ensinar a mudar as coisas através da nossa boca, através daquilo que nós vamos falar, que nós vamos profetizar em nome de Jesus. Olha só. Então, versículo 3, ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que estes ossos poderão ter vida de novo? Respondi, ó Yahvé soberano, só tu sabes. Versículo 4, e ele me disse, profetiza, pois sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, do versículo 5 e 6, Deus vai falar para ele, ó, profetiza assim, assim, assado e tudo mais. Ouvi a palavra do Senhor. Profetiza, pois sobre esses ossos, ordena-lhes, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O que para mim
e para você não tem jeito e não tem solução, nós vamos profetizar. Mas o que que nós vamos profetizar? Nós vamos profetizar a palavra do Senhor. Não tem jeito, mas com isso daí não vai resolver nada. Não, não vai. Para mim e para você não vai. Mas em nome de Jesus eu vou profetizar crendo. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Mas creia no poder de Deus. Ó, eu não estou sentindo, eu tô ficando desanimado vendo esse lugar aqui, só osso seco, só coisa feia e um monte de caveira, misturado, um braço tá para lá, um osso tá para lá, o osso tá para cá, tá uma coisa horripilante. Para mim e para você, querida, é horripilante. Para mim e para você não tem jeito. Para mim e para você, ó, não tem saída não. Mas Deus é poderoso e tem uma saída, tem uma solução. Como? Profetiza a palavra do Senhor, declara sobre esta situação, em nome de Jesus. Quando eu estou andando debaixo do poder do Espírito, eu vou enxergar as coisas com os olhos de Deus. Ó, eu não estou vendo é nada aqui. A gente pode até pensar, você não vai declarar isso, né? Até porque dá até vergonha você falar que não, você falar que não dá nada. Né? Nós estamos pensando, não é verdade? O que que o Ezequiel falou? Ó, querido filho, aí ele me diz, então ele me indagou, querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Respondi, e ele me diz, ó Yahvé, só tu sabe, ô irmão, só Deus sabe. A minha parte não é saber o que Deus sabe. Se ele me revelar, eu vou falar e vai acontecer em nome, nós não falamos ontem, em nome de Jesus, para escutar o que Deus, aquilo lá Deus falou. Ele não falou nada? Deus, só o Senhor sabe disso aí. Eu não sei, faço a menor ideia. Porque o poder está na mão de Deus. Aí Deus falou para ele, ó, profetiza. Declara a palavra do Senhor. Ó, ele profetiza, pois, sobre esses ossos secos, ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, declara sobre essa situação, ouve a palavra do Senhor, e em nome de Jesus nós vamos declarar a palavra do Senhor e as coisas vão acontecer. Nós vamos declarar a manifestação do Senhor e as coisas vão acontecer. Agora você vai ficar aí achando, pensando, não, para de pensar. Esse negócio de pensar aí é furada. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela precisa ser renovada para que eu não siga o modelo do mundo. Foi isso que a gente até falou ontem? Então, aí a nossa mente pode estar contaminada. A minha mente fica contaminada, a sua mente fica contaminada. Não fica? Porque senão ele não ia falar para eu renovar a minha mente, mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformais a vossa mente pela renovação, mas transformar pela renovação da vossa mente. Eu vou transformar com o quê? Com o que eu estou vendo? O que eu estou olhando aqui? Não, se eu olhar aqui, não dá para resolver aquilo ali, não. Não tem, não. Senhor, tu sabes, declara nessa situação, anda debaixo do poder do Espírito. Para mim, para você, mais uma vez, não tem jeito, não tem solução. Mas Deus falou para profetizar, então nós vamos profetizar e vai ter vitória em nome de Jesus. O versículo 7, pula do 4 para o 7. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com os seus. Irmão, começou a acontecer um movimento, a coisa começou a acontecer. Não desanima, não, em nome de Jesus. Pode não ter jeito para mim e para você, mas para Deus tem solução. E Ele nos mostra que diante dos desafios e situações contrárias, nós vamos profetizar. Para de pensar o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois é com Deus. Ah, mas e se Ele não quiser ressuscitar? Se Ele não quiser, irmão, se Ele não quiser, Ele não quis. Agora, mas eu não quero nem sugestionar isso para mim e para você. Mas vamos crer no poder de Deus em nome de Jesus? Vamos crer na manifestação de Deus? Pula aqui para João 6, versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe:
Onde compraremos? Olha só, um discipulado pessoal novamente, agora com Felipe. Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Jesus perguntou. Jesus, o dono do milagre, pergunta, ergueu os olhos e vendo uma grande... Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Versículo 6. Mas disse isso apenas para provar, pois ele sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Irmão, em nome de Jesus, tem coisa que mesmo se eles tivessem 200 denários, ele falou assim, ó, 200 denários, ó, 200 reais, 200 reais não ia dar para resolver isso aqui não. Se a gente tivesse um lugar que tivesse uma padaria que tivesse tudo isso aí de pão, 5.000 pães, né? 5.000 pães. E fora as mulheres e crianças. Então, vamos colocar aí em torno de 10.000, 12.000 pães. Não é isso? Mais ou menos, se for um casal. Vamos raciocinar dessa maneira. Irmão, tem coisa que mesmo que tenha o dinheiro, não dá para resolver. Mesmo que tenha o recurso financeiro, não dá para resolver. O que eu tenho que fazer? Andar debaixo do poder de Deus. Coloca as coisas debaixo da mão de Deus. Olha só, vamos aqui. Felipe respondeu, 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente? Irmão, em nome de Jesus, você está observando que para mim essa situação não vai se resolver? Eu posso olhar para a situação e falar assim, não, esse negócio aí não tem jeito não. Como é que eu faço com essa condição aí? Como é que eu faço nessa situação? Aí o menino, mas o que é isso no meio de tanta gente? Querido, apresenta para Jesus, assim, ó. Então Jesus disse: fazer que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos, para que os que estavam assentados da mesma maneira, para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmão, em nome de Jesus, eu passei direto aqui do versículo que fala a quantidade, ó. No 10. Então Jesus, fazei que o povo assente, pois havia muita grama naquele lugar. Versículo 10, tá? Assim que assentaram-se os homens em número de quase 5.000. O que era aquele pãozinho que era quase nada no meio de tanta gente? Irmão, o que parece que não é nada, nós vamos consagrar a Deus, enxerga o espiritual aí, declara a palavra de Deus nessa condição. O que para mim e para você não é nada, vai trazer solução, porque nós vamos consagrar a Deus. Aí todo mundo comeu, ainda sobrou 12 cestos cheios. E Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos, para que os que estavam sentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmão, recolheu 12 cestos cheios. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, anda debaixo do poder do Espírito. Eu estou indo para um vale. Vai debaixo do poder do Espírito. Chega lá, declara a palavra de Jesus. A minha palavra, ela pode estar contaminada com o meu sentimento. Ela pode estar contaminada com aquilo que eu estou vendo. Mas se eu e você declararmos naquela situação,
não. A palavra de Deus, o movimento vai acontecer no mundo espiritual e logo nós vamos ver os sinais no mundo físico. Por quê? Porque tinha só 5 pãozinhos ali e 2 peixinhos, mas quando colocou na mão de Jesus, ele consagrou e teve um movimento que aconteceu, que todo mundo comeu e recolheu 5 6. Sabe o que é isso? Eu preciso andar no sobrenatural para eu enxergar os milagres de Deus. Deus já sabe o que vai fazer. Você quer ver como é que ele já sabe? No dia seguinte, 2 Reis 6,15, no dia seguinte Eliseu levantou-se ao romper da aurora, e eis que um batalhão, ao romper da aurora, e saiu, eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. O que é isso que fecha aqui o nosso raciocínio? Deus já sabe o que vai fazer. O inimigo cercou, mas Deus já tinha antecipadamente mandado os cavalos e carros de fogo. O que eu preciso entender? Anda debaixo do Espírito, peça a Deus para abrir os seus olhos, para enxergar o sobrenatural. Irmão, nós andamos debaixo do sobrenatural, nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra, somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. A nossa pátria é no céu, onde aguardamos o nosso Senhor, e o céu é espiritual, e nós vemos a manifestação de Deus. Vamos orar em nome de Jesus e crer no sobrenatural? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu peço a Ti, Pai, que nós possamos andar no sobrenatural que o Senhor tem para a nossa vida. Abre os nossos olhos de maneira poderosa, Pai, para que nós possamos enxergar as Suas manifestações e o Teu poder. Opera, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia. Aniquila, Pai, toda a obra do inferno. Aquilo que nos faz, Deus, temer, aquilo que nós não sabemos que nós vamos fazer, Pai, nos dá a sabedoria, Pai, de declarar a Tua palavra, declarar aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Opera com a Tua graça e a Tua misericórdia. Estende, Senhor, as Tuas mãos com o Teu poder. Unge com a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Vem operando com o Teu reino e a Tua justiça. Manifesta, Pai, Senhor, as situações que para nós não tem jeito, Pai, que nós não sabemos o que vai acontecer, nós não fazemos a menor ideia, mas o Senhor nos diz que nós vamos profetizar e as coisas vão acontecer. Então nós declaramos em nome de Jesus, profetizamos o milagre, profetizamos a bênção em nome de Jesus. Deus, aquilo que na nossa mão não resolve o que nós temos, nós consagramos diante da Tua presença e tomamos posse do milagre em nome de Jesus. Opera com o Teu reino e a Tua justiça, manifesta da Tua graça e da Tua misericórdia em nome de Jesus. Opera cada um que está ouvindo, cada um que está crendo em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, declara na tua vida a bênção do Senhor em nome de Jesus, o fortalecimento do Senhor em nome de Jesus. Cobre, Deus, cada um com o Teu poder a Tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.